Vamos começar falando com o doutor Marcília sobre o caso Carla Zambelli. Nesta quarta, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão da deputada Carla Zambelli. A gente comentou esse assunto logo que a notícia saiu aqui em Oeste com Elas na manhãzinha desta quarta, mas o Moraes também determinou o bloqueio de vencimentos e passaportes da deputada. Ainda impôs a suspensão das redes sociais de Zambelli, não só dela, né? Marcília, são decisões constitucionais? Como você comenta esse caso cheio, né, de pontos para a gente avaliar? Olha, só se for em Marte, só se for em Nárnia, alguma coisa do gênero. É inviável essa decisão. Ela é errada de cabo a rabo. De cabo a rabo. Primeiro que assim, mas ela fugiu. Mas veja, fugir juridicamente significa você ter uma ordem que te impede de sair do Brasil. Tinha? Não tinha. Então como é que você foge de uma coisa que você não está impedido? Você não está impedido de sair do Brasil, não é fuga. Não se sabe se ela volta, não se sabe se não volta, não se sabe por que foi, se foi uma questão médica ou não, ninguém sabe, então não é fuga, primeiro lugar. Segundo lugar, a gente tem uma decisão que vai contra a Constituição, artigo 53, parágrafo 2º, a Constituição, que não sabe, é aquele livro empoeirado que, enfim, você procurar num sebo, você encontra ainda, talvez, mas que não existe mais. O Supremo que deveria guardá-la. O Supremo que deveria guardar. Será que eles estão usando esse livro aonde? Será que eles guardam no banheiro? Eu acho ainda? que eles guardam. Eles rasgaram e estão usando como... A gente fala que o Supremo é o guardião da Constituição. Acho que eles guardaram aquilo tão bem guardado. Esqueceram onde está. Sabe onde está. É isso, deve ser isso. Pode ser, lá em casa isso acontece. Tem coisa que eu guardo, tipo doce das crianças, eu guardo tão bem guardado que de repente do nada eu acho lá em já está até vencido. A Constituição está segurando assim a porta, é peso de porta lá no calço de mesa. Supremo, calço de mesa. É isso, deve ser, porque não é possível. Esse artigo da Constituição fala que você só pode prender um parlamentar se ele comete um crime em flagrante e inafiançável. Não é em flagrante, não é inafiançável. E mais, ainda assim, se ele comete um crime flagrante, inafiançável, o Supremo tem, está lá escrito, veja, está escrito exatamente isso. O Supremo tem de remeter em 24 horas para a Casa Legislativa deliberar se mantém ou não a prisão. Perfeito. Eles não mandaram nada para lugar nenhum, você pega a decisão dela, não tem ordem para... Aliás, ao contrário, eles só mandam para o Mota a intimação para ele parar de pagar os salários dela. É só isso, e mais nada. Fora essa questão das redes, que é censura prévia. Você bloquear um perfil, seja da Zambelli, seja de quem for, é censura prévia, porque você impede a pessoa de se manifestar para sempre. Então, claro, ela no futuro, você não sabe se ela vai cometer um lícito ou um ilícito. Então, você censura ela se você bloqueia perfis de redes sociais. E bloquear perfil de terceiro, bloquear perfil de filho. Isso é uma completa loucura. A gente tem, de novo, no artigo 5º, que é o mais importante da nossa Constituição, 2 princípios básicos, que é o seguinte: a pena não pode atingir ninguém que para além do apenado. Perfeito. Claro, eu não posso pegar e dar uma decisão contra você, Marina, e falar assim, então, nessa decisão contra você, eu também vou condenar o João. Pô, mas o que o João tem com isso? O João não passou por um processo, o João não tem nada a ver com a história. E esse é o outro princípio. Você não pode condenar um terceiro sem um devido processo legal. Tudo errado. Absolutamente o Moraes gabaritou nessa daí. Nesse caso aí, parece que ela tinha dito que o filho e a mãe poderiam ser candidatos também. Então, também tem essa coisa censória de perseguição, porque de repente, também. se eles, né, uma decisão exatamente de ativismo político, porque vão bloquear, eles escolheram, parece, pensaram a dedo. Tipo, já aproveita e põe aí dentro. Poderiam, talvez, né, de alguma maneira, ainda ter acesso ao seu capital político. Olha que loucura. E também, Marcília, além da pena imposta à ex-deputada, ela é ex-deputada ou ela é deputada ainda? Ela é deputada, né? Agora... E não tem trânsito em julgado. Não tem trânsito em julgado, né? tem Por recurso isso, correndo. tem o fato dela ela não foi cassada. Exatamente. E mesmo que ela tivesse licenciada, ainda assim, esse artigo da Constituição é válido. É para o eleito que está com o cargo vigente ou sob licenciamento. Não importa, ele merece aquilo. E o que me espanta é que, de novo, o Congresso... Porque assim, o STF passa por cima, o STF não está nem aí, a gente já sabe, isso não é novidade. Mas e o Congresso, cadê? E o Congresso... Aliás, eu até vou além, o partido dela.
Pois é, e o partido dela? Soltou a mão? Cadê o Mota chegando e falando assim, Moraes, tá aqui, ó, artigo 53, ele não pode falar desse jeito, ele pode falar curvado, talvez ajoelhado, né, enfim, olha aqui, o artigo 53, baixinho, 53, parágrafo 2º, tá aqui, e em 24 horas, remetam os autos, é nosso direito. O Congresso vai mais uma vez, e acho que esse é o ponto central, porque esse ponto não tem nada a ver com Zambelli ou não Zambelli, que tem muita gente que não está se metendo nessa história porque não gosta da Zambelli. Mas não importa. A sua prerrogativa. Exato. É aquilo do amanhã é você. É a mesma coisa do Daniel Silveira. Eles pegaram, usaram ele, não gostavam dele e agora tá pegando todo mundo. Não gostei do que o Daniel Silveira disse. Ah, legal. Então, por isso, o Congresso decidiu mandá-lo para a prisão. O Congresso votou para mandá-lo para a prisão. Agora, pelo menos lá... Pelo menos teve o Congresso. Pelo menos lá, é isso que eu ia dizer. Pelo menos lá... O que está escrito no artigo 53 foi cumprido, que precisou consultar o Congresso. Agora, nem essa consulta ela teve direito. E isso é inédito, Marina. Eu estava até conversando, estava num debate ontem sobre isso, e até falei assim, não, mas o Delcídio tem um precedente, de prisão de parlamentar. Não tem precedente de prisão de parlamentar sem o Congresso Passar pelo Congresso, que loucura. Ou seja, a gente cada vez está avançando. Vai avançando. E sobre esse caso da Zambelli, que eu queria dizer é não só ela proibida de postar e de usar redes, mas também já a cobrança em cima das plataformas, das redes sociais, para que tirem do ar, sob pena de multas altíssimas por dia, já começam a colocar em prática o planinho, né, da censura da regulação das mídias. Em 2 horas e sob pena de R$100 mil. E a Zambelli está com... aliás, mais uma vez, o Moraes ele sempre consegue redigir mal a sua decisão, né? Então, tem lá, R$100 mil para as plataformas tirarem em 2 horas todos os perfis do filho e tudo mais. E também por 50 mil para a Zambelli por postagem. Aí ele fala assim, nas suas redes ou de terceiros. Bom, mas se a plataforma tirou as redes dela, como é que ela pode ter uma multa por postar na própria rede se tiraram? Então, assim... Que é a tentativa de asfixia financeira também. Sem falar que o processo dela é sobre o hacker. Não quer dizer alguma coisa que ela falou, né? É diferente do Eduardo. Não, mas esse é o problema. No voto lá, ele coloca, né? Isso é um ponto, ele mistura tudo. Ali não é só a questão do que ela está sendo julgada, que é a questão do hacker, né? Que perdeu ali pela maioria. Ele fala de fake news, né? Ele começa a trazer todos esses outros elementos de liberdade de expressão. É isso. Marina, vamos pegar esse gancho que é importante. Olha só, no momento em que ele diz... de uma decisão, veja, um negócio do hacker, o que tem a ver com rede social com a história. Exato. Mas esse é o ponto, ele fala assim, não, ela vai promover fake news contra o Estado, ela deu declarações de que ela lutaria contra o arbítrio. Então, o que o Moraes está tentando fazer, e aí não tem nada de jurídico, aqui é político, ele está tentando evitar que a Zambelli vire um novo Eduardo Bolsonaro e que lá fora seja mais um satélite atuando contra os arbítrios aqui no Brasil. Então ele tenta asfixiar toda a comunicação da Zambelli, que não tem nada a ver com o processo. Tenta asfixiá-la financeiramente, porque tira o salário, agora também mandou investigar quem deu Pix, quem não deu Pix. Isso é verdade, eu achei que era mentira. O Banco Central mandou quebrar o sigilo Mas, de quem fez Pix para ela. Isso também é inédito, né? Também é inédito, quer dizer, Eles fizeram com o Bolsonaro, né? Eles abriram. Fizeram também com o Bolsonaro. E aí não acharam nada que fosse, quer dizer, mas todo mundo que fez Pix está lá, né? Em algum lugar está printado o nome das pessoas. Deve ter uma listinha. Tem uma lista de quem são essas pessoas. Isso? Se quer com isso, óbvio, evitar que outras pessoas continuem fazendo. Então, é uma forma de você asfixiar financeiramente, asfixiar do ponto de vista comunicacional, moralmente e dizer, olha, você vai ficar aí, mas você vai ficar aí como um pária. E com isso impede-se também de que ela faça qualquer atuação lá fora. E ela está na Itália, que não é um país, vamos dizer assim, como os Estados Unidos. Agora, só um ponto, isso pode ser um tiro no pé, né? Eu vi algumas pessoas dizerem, porque a questão do hacker, que é o motivo principal, né, dela ter tido uma maioria para condenação, apesar de ainda não caber recurso, etc., mas já tem uma maioria formada para condenação dela por essa história da invasão do CNJ, da contratação do hacker. Isso é uma história. Agora, na hora que o Moraes coloca toda essa questão de fake news no jogo, né, de utilização política e todo esse resto, isso pode dar para ela, no fundo,
ajudá-la, né? Porque o país onde ela tá pode usar, não, peraí, aí é perseguição política. Claro. É diferente, né? Claro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa ele misturou tudo ali para censurar as redes, para tudo. E aí mostra, de fato, um outro viés, que é o viés de perseguição política. É isso. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.